Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje com meu amigo Bruno Albuquerque. A gente veio fazer uma conversinha aqui sobre políticas públicas, sobre um pouco da nossa cidade. E aí é só perguntar o que vocês acham. Esse aqui é Bruno, nosso grande amigo, grande comunicador aqui de Camaçari. Deixa eu virar aqui. Dei um legal ali. Tamo junto aí, galera. Isso aí, meu povo. Reinaldo Reis, abraço, amigo. Viu? Uma águazinha aqui, ó. Rádio Folha. Pra hidratar. Você ouve sempre. Isso, é pra vocês hidratarem a garganta de vocês. Vocês falam muito, aí tem que hidratar pra poder não perder o piso. Isso aí. Olha o retorno aqui, então. Através do aplicativo ou pelo site radiosnet.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Fiquem agora com o programa Folha Notícias. A apresentação: Bruno Albuquerque. Primeiro lugar, absoluta. 12 horas e 2 minutos, 20 de dezembro de 2019, faltando apenas 5 dias para as comemorações natalinas. E eu acabei de chegar lá da rua e tá o famoso furdunço, como se diz na Bahia popularmente, aquela agonia, aquele vucu-vucu, vários adjetivos que nós temos no nosso dia a dia. E eu acredito que parece que as pessoas vão gastar. E nessa hora a crise foi para o espaço, pelo menos na cabeça das pessoas. E hoje estamos aqui também com a presença de Fabiana Franco. É isso aí, meu amigo Bruno. Pronto, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Espero que os nossos internautas e os nossos ouvintes ouçam atentamente todas as perguntas, questionamentos, dedo no olho, chute na canela, como também diz popularmente. Estamos aqui à disposição. Se quiser enviar alguma pergunta, acesse radiofolha.com e lá vocês podem interagir ao vivo com a gente na nossa sala de chat. Pode fazer as suas perguntas e a nossa entrevistada fica à disposição para responder, até porque ela consegue enxergar aqui suas perguntas e daí vocês podem tirar todas as suas dúvidas. Eu queria mandar um abraço para nosso amigo Lucatone, estava com ele na estante, disse que ia mandar um abraço para ele, abração. Abraço também para Mário Bai da Sucesso FM, que é parceirozão nosso, Bispo da Cultura, Autarquia Máxima, que é a minha Wikipedia, principalmente quando eu preciso andar na cidade, porque o cara conhece cada pedacinho de Camaçari, ele sabe o nome desde a época que Garcia Dávila teve aqui, que Montenegro teve aqui, que as Caravelas chegou aqui, o homem sabe, viu? Se você falar o nome da rua aqui, ele não, amigo, não é essa, é aquela, e fundou isso e tal, tal. Então, Bispo da Cultura, esse nome realmente fez jus a você, viu, meu amigo? Aquele abraço. Tagner Cerqueira ontem esteve com a gente, eu queria novamente reiterar os nossos agradecimentos por ele ter vindo também bater um papo com a gente. Quero mandar um abraço para Tayane Reis, lá do POC. Quero mandar para Fernanda do Limoeiro. É gente demais, já disse que esse negócio de redes sociais. Nós temos 19 países também que já estão ouvindo a gente. Nós temos Tailândia, Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, Suíça. Mandar um abração para você, Vini, que estava na Bélgica e agora já está lá no Reino Unido. Um abraço para você, parceiro. E como diz também o jovem, estamos juntos.
E vamos começar o nosso programa hoje, como já é de praxe, lendo as principais notícias do site do interior da Bahia, estadual e nacional. Unidades do Detran terão calendários diferentes de funcionamento no fim do ano. É isso aí. A sede do Departamento Estadual de Trânsito Detran, na Avenida ACM, e o posto avançado do órgão no bairro de Paripe, em Salvador, não funcionarão nos dias 23, 24, 25, 30 e 31 de dezembro e 1º de janeiro. Então, você que está tentando resolver alguma problemática no Detran, se ligue no calendário. Bolsonaro diz que o governo pode perdoar multas ambientais na Mata Atlântica. Rapaz, Bolsonaro, cada dia que passa eu começo a entender que parece que a mosca azul tem mordido o Bolsonaro, porque ele tem ido de afronta a alguns discursos políticos dele. Depois dos itens que eu vi que ele deixou na reforma política, realmente me deixou muito triste. E pegar o dinheiro do fundo partidário para pagar advogado para ficha suja, a volta da propaganda eleitoral. Então, acho que Bolsonaro está... Eu não sei, sinceramente, eu acho que a mosca azul realmente mordeu ele. Trindade recorre após ser condenado por caluniar a Semineto. Essa briga de Trindade, do vereador Trindade com a Semineto, isso daí também já é uma celeuma antiga do vereador. Trindade, na verdade, não está sabendo nem que partido ele quer ficar, quem diz. A Semineto vai à convenção do Republicanos e faz afago no partido após reclamação. Parece que a Semineto pegou a áurea do Correria, porque Rui Costa tem feito uma das melhores articulações políticas que eu tenho enxergado no Brasil. Então, Rui Costa, ele tem sido um político muito ponderado, respeitador, tem mostrado para as pessoas que o lado partidário não deve prevalecer. Então, acho que alguns políticos estão começando a aderir essa nova roupagem do Rui. E a Semineto, esses dias, na participação da Unidade Básica de Saúde, da entrega e do CAPS também, os dois, o prefeito, a Semineto mais Rui Costa, mostraram que política pode sim fazer como bons amigos, independente do lado partidário. Então, eu queria parabenizar os dois políticos por isso. E eu queria imensamente que, de repente, essa áurea viesse para Camaçari, mas parece que aqui está longe de chegar, porque eu acho que os políticos daqui estão meio arcaicos. Eu quero saber quando é que a política de Camaçari vai ser profissionalizada. Isso eu já discuti, Fabiana, inclusive com os pré-candidatos. Eu tive a oportunidade de já entrevistar todos os pré-candidatos a prefeito e alguns ao legislativo. E eu tenho martelado muito essa questão da profissionalização, porque Bruno, enquanto eleitor, eu não quero saber quem é estelionatário, eu não quero saber quem é ladrão, eu não quero saber quem bate em mulher, eu não quero saber quem come cachaça, quem anda em festa. Eu quero saber quem pode resolver a questão da mobilidade urbana do centro, eu quero saber quem regulariza o ligeirinho, eu quero saber quem é que faz uma reforma na feira ou se demole e constrói uma coisa que de fato possa valorizar aqueles mais de 2.500 permissionários que tem lá. Eu preciso de alguém que me dê uma solução para a principal praça do município, que é a Praça Abrantes. Eu preciso saber se alguém vai dar jeito no Horto Florestal. Eu quero saber se alguém vai demolir aquele camelódromo. Eu quero saber se alguém vai construir o calçadão em frente ao camelódromo, porque as mais de 35 empresas que tem ali estão pedindo socorro, porque caíram muito as vendas e precisa ser valorizado. Até porque nós temos o primeiro prédio de Camaçari, que é o Prédio Redondo, que é uma referência dentro de Camaçari. Então, todo mundo que vai naquela região sempre diz, prédio do Pré-Redondo, né? Ninguém nunca diz o nome da rua. Então, eu acho que a população merece isso, parar com essas panfletagens ridículas, tá? Que fica na rua de que um é nepotismo, um tá fazendo nepotismo, outro tá trazendo forasteiro. Eu também sou forasteiro, tá, gente? Eu também sou forasteiro, eu não sou de Camaçari, mas eu gosto de Camaçari, eu invisto em Camaçari, meus colaboradores são de Camaçari. Então, eu acho que existe a diferença de você ter colaboradores, secretários, no caso da prefeitura, que só vem aqui receber o pagamento e ir embora, tá, do forasteiro. Eu acho que tem que mudar esse discurso político daqui do município, porque eu acho isso uma falta de respeito para quem não é do município. Então, se atentem a isso. Forasteiro, todo mundo, 80% da população de Camaçari é forasteiro, gente. Só que são forasteiros que investem, que gastam dinheiro aqui. Agora, esses secretários que vêm para o município só para receber o salário dele, eles não são forasteiros, eles são bandidos. É totalmente diferente. Aí sim, se vocês falarem, porque a prefeitura está contratando bandidos que vêm aqui só para receber o dinheiro e ir embora. Aí eu concordo com vocês. Agora, usar desse artifício de chamar de forasteiro, etc., eu acho que não deve
não. Então, acho que a oposição, situação, seja lá os seres políticos, comecem a mudar um pouco esse discurso, tá bom? Coração de Maria, a comunidade cobra segurança após seguidos assaltos. Segurança pública na Bahia, infelizmente, é o único tópico que a gente tem que dar um cascudo no Rui Costa. Viúva de Gugu contrata advogado para ser reconhecida como herdeira, mas volta atrás. Essa polêmica nós já vimos anteriormente, que, como diz um ditado popular, o corpo mal tinha esfriado, mas já estava tendo brigas por conta da fortuna do apresentador Gugu Liberato, que está avaliado em mais de 170 milhões. É muito dinheiro, viu? Realmente agora é que a gente conhece quem são a família, os parentes, porque agora vai aparecer gente de tudo que é canto, né? Então vamos lá, vamos começar agora com a nossa entrevistada Fabiana novamente. Seja bem-vinda e conta pra gente um pouco, Fabiana, a sua formação, o que é que você faz aqui em Camaçari, onde você mora. É tipo aquele Globo Repórter, né? Onde mora, de que vive, de que se alimenta. Fala um pouco pra gente, Fabiana, sobre você. Então, meu amigo Bruno Albuquerque, meu nome é Fabiana Franco, eu nasci em Catu de Abrantes. Catu de Abrantes é uma das primeiras comunidades de Camaçari, nas margens do Rio Joanes. E morei em Catu de Abrantes com a minha família até 2000. Depois eu me mudei para Arembepe e vou completar 20 anos morando em Arembepe. Ou seja, ano que vem eu estou quarentando, Bruno. Eu cursei comunicação, com ênfase em jornalismo, sou da primeira turma da Faculdade de Jorge Amado, e depois cursei serviço social na Universidade Católica. Cursei serviço social. Eu fui militante política do PT, fui orgânica mesmo, né? Fui da juventude petista. Comecei minha militância política na Igreja Católica, lá na paróquia do Divino Espírito Santo. Fui catequista. Então, nessa época, a gente tinha o que as pessoas chamam de padres vermelhos, que eram os padres ligados à teologia da libertação. Então, nesse processo, eu comecei, e aí eu gosto sempre de lembrar como surge a Fabiana Franco enquanto militante. Em 95, 96... aconteciam muitos acidentes na BA 099, né? Muitas pessoas eram atropeladas e apesar de a nossa região ser uma das regiões mais ricas da Bahia, e também foi no processo de expansão da linha verde. O movimento a gente deixou de ser as comunidades ribeirinhas para ser distrito, comunidade com mais potência econômica. E aí, então, as pessoas descobriram a linha verde, o fluxo de carros começou a aumentar muito mais, então, aconteciam muitos atropelos naquela região de Abrantes. Tanto é que nós perdemos várias pessoas da nossa comunidade. Então, durante o processo da Pastoral da Juventude, que eu participava nessa época da Igreja Católica, a gente sempre debatia o que a gente vai fazer para evitar que essas mortes continuem a acontecer. Então, foi no momento que a gente mobilizou a comunidade para chamar os órgãos públicos. Os órgãos públicos, como sempre, não atendem esse anseio, então a gente foi fechar a BA 099, né? Nessa época, o Rui Costa era do sindicato dos Sindicato dos Químicos e Petroleiros, junto com hoje a prefeita Moema Gramacho. E a Moema sempre foi muito nessa por conta, ela trabalhava na época na antiga Tibraz, que Moema é química, se eu não me engano. Então, ela estava ali próxima à comunidade, enfim, eu tinha 16 anos, e ela falou assim, você será uma grande liderança, né? E a gente tinha muitos encontros da Pastoral da Juventude, e o PT, nessa época, o PT ele surge também da Igreja Católica, você sabe disso, né, Bruno? Sim. Por conta das pastorais. Tem a Pastoral Carcerária, a Pastoral do Meio Urbano, a Pastoral da Juventude. E nesse processo tem o Iulo Otsika também, que é um militante do PT, que é muito próximo à Pastoral da Juventude. E aí a gente começava a fazer esse debate, enfim. Em 2000, chega a CLN, a concessionária do Litoral Norte. E daí acontece o quê? A privatização da nossa BA 099. Quando chega a CLN, aí eles começam a chamar a comunidade para dizer que aquela via ia ser privatizada. E o governo do estado, na época, a gente fez algumas paralisações nessa região. Então, como estava acontecendo a expansão da linha verde, e aí eles colocaram uma pista dupla. Só que assim, era muita morte.
Imagine a gente que estava acostumado a passar de um lado para outro, então, assim, tinha final de semana que eram 4 pessoas, 5 pessoas atropeladas. Então, a Gerba fez a duplicação dessa pista. Em 2000, a CLN chega, né, e privatiza a nossa BA, e a gente começa a lutar pela isenção dos moradores, porque a CLN, ela bloqueou o nosso direito de ir e vir. Então, assim, ela dividiu o distrito de Abrantes no meio. O que é o distrito de Abrantes? Inclusive, eu quero mandar um abraço para um grande historiador aqui de Camaçari, chamado Diego Kopic. Diego que está lançando um livro chamado Das Margens do Rio Joanes, às Margens do Jacuípe, que fala um pouco da história do nosso distrito. Então, Diego, meu amigo, um grande abraço. Ele conta a história do que é esse distrito, a importância desse distrito para a Bahia e para o Brasil. Né? Ele fala, por exemplo, da presença dos índios tupinambás, né? O que é o distrito de Abrantes. Então, assim, a CLN chega e privatiza, tira nosso direito de ir e vir nessa região. O distrito é dividido ao meio, então nós, moradores ribeirinhos, não tivemos mais o nosso acesso. Por outro lado, também, a gente percebe que os agentes políticos de Camaçari foram, ao longo dos anos, altamente omissos. A gente aproveitar também e mandar um grande abraço para a comunidade de Areias. Bruno, o que aconteceu com a comunidade de Areias ao longo desses 20 anos foi um grande crime. Você conhece Areias, Bruno? Sim, com certeza. Pois é. A Areias é uma comunidade que não consegue sair, uma comunidade ilhada. A CLN agora entrou com a liminar contra a comunidade de Areias, tentando proibir a manifestação, o que é garantido na Constituição, né? O que a comunidade de Areias está se movimentando, se manifestando? Eles não se manifestam tão somente a extorsão do valor de R$10 no final de semana. E durante a semana o valor de R$7. Né? Por exemplo, ao ler a liminar, eu fiquei estarrecido. Não, o escritório de advocacia que está fazendo Pode continuar. Que está fazendo a defesa da CLN, com certeza, eles não foram bem orientados. Eles falam, por exemplo, das vias municipais. Não existe via municipal. Por exemplo, na sentença, na liminar que eles escreveram contra nós, o movimento que é o movimento livre, apartidário, o movimento comunitário, porque as comunidades, elas precisam de voz. Uma das grandes coisas que a gente vem debatendo aqui em Camaçari é essa ausência de participação popular. As pessoas elas têm que dizer qual a cidade que elas querem. E, assim, eu não consigo conceber como é que eu me incluo nisso, você, enquanto formador de opinião, tem que se incluir nisso também, e outros agentes políticos. A gente tem que fomentar que essas pessoas falem de si. As comunidades, elas têm que emergir, elas têm que falar o que... Assim, como tem um ditado popular, quem tem sua dor é que geme. Então, assim, é a comunidade do Gravatar que tem que chegar e dizer que o CSU está naquelas condições. Estava aqui, quando eu cheguei, eu vi uma senhora com baixa mobilidade. E aí essa senhora, ela passou o primeiro ônibus da cooperativa, que também é um crime contra a população de Camaçari. Você não tem transporte coletivo, meu amigo. 2019, Camaçari não tem um transporte regularizado. Eu já falava aqui até ontem, eu falei na entrevista com o Tagner, Fabiana, justamente isso. Eu me lembro que o ex-vereador Otaviano fez uma firula, na verdade, a pirotecnia, quando ele andou de ônibus daqui do município e foi para a plenária da Câmara dizer: essa semana eu andei com os ônibus para poder ver o que o povo passa, o que o povo sofre, vamos mudar essa realidade. Quer dizer, passou a eleição toda, graças a Deus ele não foi reeleito, tá? E a gente percebe justamente isso, como você falou, uma omissão de entra vereador, sai vereador, e nós temos... eu não sei nem o adjetivo para usar para essas empresas de transporte, que inclusive, Fabiana, na semana retrasada, nós tivemos 2 acidentes gravíssimos, um por falta de freio dos ônibus, mas graças a Deus ninguém se machucou, tá? No Nova Vitória, e outro novamente no centro da cidade, que faltou freio, bateu na frente de uma loja e graças a Deus também não teve nenhum ferido. Então, parece que nem tendo esses acidentes estão mobilizando os seres políticos do município. E o que é mais estarrecedor, que é uma vergonha, que é um crime contra a cidade. E uma vez, a gente chama essa população de Camaçari para fazer esse debate político.
A população, ela tem que emergir, ela tem que falar, ela tem que ir para cima. A gente tem que começar a ter movimentos sociais nessa cidade que diga assim, ó, não está certo. Não está certo um vereador ter um salário exorbitante de quase 12 mil reais, um salário com 2 carros à disposição para cada vereador. Enquanto isso, a população não tem o direito de ir e vir. A gente não tem transporte público nessa cidade, Bruno. Não, recentemente nós vimos também, né, que um paciente foi a óbito porque a ambulância da prefeitura ficou no meio do caminho. Então, o que eu percebo, tá, e a gente martela muito essa questão técnica de vereador, Fabiano. Então, a gente pede muito que a população, eu tenho clamado isso muito, eu acho que nós já vamos fazer 3 ou 4 anos com o nosso programa, e eu me lembro que desde que eu comecei o programa, que eu tenho martelado essa questão da educação política da população. Ou seja, eu tive, no final de semana, eu fui a Alagoinhas, tem vereador em Alagoinhas de 8 mandatos, ou seja, como é que a população tem clamado por mudança e tem colocado a mesma pessoa 8 vezes ali e com as mesmas problemáticas? O Hospital Dantas Bião em Alagoinhas, para você ter uma ideia, o ano passado e esse ano, bateu recorde de óbitos de recém-nascidos. Mortalidade materna. Pois é, e você olha assim e diz, poxa, o vereador está ali, estão brigando por mudança, está colocando o mesmo vereador que em nenhum momento está se preocupando com isso. Aí nós chegamos aqui em Camaçari, Fabiana, e a gente percebe às vezes as pessoas falando da gestão de Elinaldo, falando da gestão de Caetano, falando da questão de Caetano, de Ademar, de Elinaldo, mas as pessoas não param para analisar o seguinte: nós temos um camelódromo na cidade que há anos e anos se alastra daquele jeito, ou seja, eu vou culpar quem? Se a gente passa por gestões de oposição, de situação, e seja o que for, e parar com esse discurso de que porque fulano fez isso. Gente, é um trabalho contínuo, nós temos 41 unidades de saúde no município, e que a gente não tem que ficar falando de quem fez ou quem não fez, não. Alguém fez e o restante tem que dar manutenção. É simples assim. Se não dá manutenção, aí é outros 500, aí que a gente vai bater de fato. Agora, dizer que foi construída por Dom Pedro II, sim. E daí? Foi construído, mas tem que ter manutenção. Pois como você Bruno. falou aí de Areias, quer dizer que vai entrar político, vai sair político e ninguém vai ter que olhar pelaquela comunidade? Pois é, Bruno. E aí quando a gente percebe assim, que a própria população, ela é culpada. Sim. Ela é culpada, certo? Quando você fala de educação política, de fato, como é que você pega uma população que fica aplaudindo a inauguração de uma unidade de saúde? Perfeita a colocação. Para mim, eu ainda chego em outro agravante, Fabiana. É o povo brigando para tirar foto com político. Isso que eu acho mais ridículo. Tirar foto com político. Que amanhã ou depois ele não está mais no mandato, nem passou a cara ele olha mais. Já não olha agora, porque só olha depois do voto, né? E aí, quer dizer, sabe o que é que eu costumo falar também, Fabiana? Eu sou professor há muitos anos. E eu digo para meus alunos assim, quando a gente entra, às vezes, em alguma seara de política, eu digo para eles, imagine se todo dia que eu terminasse de dar uma aula, vocês tivessem que tirar uma foto comigo e eu botar no outdoor, parabéns, professor Bruno, sua aula hoje foi boa. Ou seja, como você falou, o político inaugura uma unidade de saúde, é obrigação dele. É obrigação dele. A população não tem que ir lá bater palma, não. Na verdade, a população não é nem para ir lá na inauguração. É para a população ir no outro dia, quando ela já começa a funcionar. E fiscalizar se de fato está funcionando. Bruno, essa nossa conversa vai render muito. Mas, enfim, o que acontece? Aí, quando a gente chega para essa questão da participação política da cidade, eu apoiei Elinaldo. Mas eu não apoiei Elinaldo porque, o projeto do DEM é melhor para Camaçari. A gente vinha, Bruno, de 12 anos de um mesmo partido político comandando a cidade, né? Ademar, ele se desfiliar ao PT no 2º ano de mandato, mas, enfim, ele foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores. Então, assim, nós passamos 12 anos com a condução desse partido. Isso aqui, qual é o debate que a gente fazia? É uma coisa que eu estou sempre falando para as pessoas. Eu não tenho partido, eu não tenho amigo, eu não tenho que defender bandeira partidária, eu tenho que defender a minha cidade. Eu tenho que defender a cidade onde meu filho vai ter os seus filhos, eu vou ter meus netos, a cidade onde eu nasci, a cidade onde os meus antepassados estão. Então, assim, entre gestão e saia gestão, eu vou continuar sendo Fabiana Franco, defendendo o melhor que é para a nossa cidade. E aí, voltando,
nós passamos 12 anos de um partido que foi eleito, né, o Partido dos Trabalhadores, e o que é que a gente percebeu? Por exemplo, eu moro na Orla, eu trabalho muito com essa questão da mobilização comunitária, eu vivo do turismo, né? E aí a gente percebe o seguinte, essa coisa das ocupações irregulares que acontecem na nossa Orla, isso é um crime gravíssimo, né? Tem uma ocupação na Aremap chamada Sangradouro. O próprio ex-prefeito Caetano falou para dentro do Sangradouro dizer que ia burlar a lei para conseguir legalizar uma invasão em lei de proteção ambiental. Né? Uma cidade que tem inúmeras empresas privadas que vieram aqui para nossa cidade, que assim, o polo veio para cá, não foi porque Camaçari era boa, não, porque Camaçari tem uma riqueza natural exorbitante. Você tem água, você tem um lençol freático São Sebastião, o aquífero São Sebastião, que é um dos melhores aquíferos do mundo, que fornece água, uma vazão enorme. Então, assim, o polo para vir para cá, ele precisava de água para resfriar as caldeiras, precisava de água, enfim. E aí você tem a CETEL, por exemplo, que faz o tratamento do esgoto do polo petroquímico e despeja nas nossas praias e que a gente não tem um órgão fiscalizador para saber se, de fato, esse tratamento está acontecendo. Né? E aí você pergunta, 42 quilômetros de orla e você não tem esgotamento sanitário, irmão? Esse esgoto todo está indo para onde? E o que é pior, você tem uma cidade que cresce de forma assustadora. Nós somos vetor de crescimento da região metropolitana. Como é que você pega, por exemplo, você conhece Vila de Abrantes? Sim. Vila de Abrantes, eu lembro que eu saía de Catu de Abrantes, onde eu nasci, né? E a gente ia andando para as festas lá, festa de Espírito Santo, nós íamos andando. Essa época de caju, a gente tirava caju para vender na pista. Cambuí, quando eu descobri que levar Cambuí para a feira de Itapuã gerava dinheiro, eu e meus amigos, a gente passava dias e dias tirando Cambuí para levar para a feira de Itapuã. E aí, assim, você tem uma ocupação desordenada nas zonas de Abrantes que acabou o ecossistema dali e você não tem, ao longo desses 40 anos, gestões públicas que se responsabilizem pela questão ambiental. Por exemplo, tem uma luta, eu quero mandar um grande abraço para minha amiga Ana Mandim, que é jornalista também, como você, né? Que tem um trabalho fantástico da preservação, contestação de minérios naquela região, né? E assim, se luta intensamente pela criação do Parque das Dunas de Abrantes. Por quê? Porque a riqueza que tem ali, a importância das dunas é enorme. Por exemplo, se acontece uma ressaca do mar, né, se esse mar aumenta a sua vazão, como é que você vai conseguir barrar essa invasão do mar para a gente? Né? Então, as dunas servem também de barreira do mar. E aí você vê, ao longo dos anos, a nossa riquezas minerais foram usurpadas. 40 anos que o Parque das Dunas está tão somente no papel. Foi na época de Humberto Heller, que Humberto Heller foi prefeito. Então, assim, se criou, tem um polígono, que foi a criação do Parque das Dunas, e depois disso ninguém mexeu, tá bom? E aí, assim, foram, então, 12 anos de um partido que a gente percebeu que tinha que ter mudança. Camaçari não tem dono, Camaçari não tem que se criar coronéis aqui para dizer, ó, quem manda em Camaçari é o caetudismo. Você já ouviu esse termo? Sim. É o caetudismo, é o Caetano versus Estude. Essas pessoas não são donas de Camaçari. Por isso que a gente clama a renovação. E aí, nós identificávamos naquele momento que a gente tinha que, a gente não queria mais que o gestor que estava continuasse conduzindo a cidade. Então, criamos um movimento. Na época, Elinaldo era o vereador de oposição e ele se aproximou desse movimento, dessa insatisfação popular, porque eu sempre digo, Elinaldo não foi eleito pelo democrata. Elinaldo foi eleito pela insatisfação popular. O povo de Camaçari não aguentava mais aquele modelo enfadonho que aí estava. Não? E aí, assim, quando a gente vê, por exemplo, os debates aparecendo, porque azul versus vermelho, é tudo igual, cara. Né? Quem estava no vermelho hoje está no azul. Você percebe, por exemplo, o Gilvan. Gilvan hoje é secretário de turismo. Gilvan foi líder do governo Ademar na Câmara de Vereadores. Gilvan foi eleito pela primeira vez vereador pelo PT. E ele não está hoje na gestão de Elinaldo? O próprio Antônio da Feira, que quase foi eleito vereador pelo PT e trabalhou na gestão de Elinaldo também na feira. Pois é. E muitos outros, né? Muitos outros. Por exemplo, eu estava vendo outro dia uma polêmica sobre o vereador
Adailton? Adalto. Vereador Adalto, desculpa. O vereador Adalto, ele foi eleito pelo PSD, o PSD é base do governo Rui Costa e é apêndice do PT, todo mundo sabe disso, né? E aí as pessoas falando que, que a Igreja Católica, que o vereador Adalto foi eleito através do clamor dos católicos, né? Que queriam porque assim como existe a bancada evangélica, teria que existir também um representante da Igreja Católica. Que eu acho isso, pelo amor de Deus. É que, na verdade, Fabiano, eu tenho até martelado isso. Eu quero saber cadê essa bancada evangélica, porque naquele momento nós sabemos que foi só mais uma pirotecnia para poder resgatar e também adquirir mais votos, porque depois disso aí, nunca mais ninguém ouviu falar dessa tal bancada evangélica. Até porque o próprio vereador Júnior Borges hoje já está licenciado na Secretaria da Habitação. Pois é. E por falar em habitação, meu amigo, o que você está vendo dos programas habitacionais em Camaçari? Olha, eu lembro que quando se começou a discutir o PAC, o Programa de Aceleração ao Crescimento, e se veio com aquela proposta das unidades Minha Casa Minha Vida, que, aliás, é uma grande revolução, né? Porque, assim, quando você pensa, por exemplo, que as pessoas moravam embaixo da ponte, em ocupações desordenadas, e você dá a condição das pessoas morarem em bairros planejados, como são Minha Casa Minha Vida, assim, a gente tem crítica ao Minha Casa Minha Vida. Temos crítica. Por exemplo, essa questão da mobilidade urbana é muito difícil, né? E, assim, em todos os bairros do Minha Casa Minha Vida, hoje em Camaçari, você percebe a dificuldade da pessoa ir e vir. Né? Por exemplo, o que tem lá em Anembep, que é o Caminho do Mar 1, 2, 3 e o Caminho do Rio, as pessoas andam muito mais de ligeirinho, né? Com o transporte alternativo. Não tem linhas regularizadas. Mas, assim, foi uma grande luta também para colocar as escolas, né? Os CRAs, né? Então, se você... Mas que foi uma revolução, foi. Você ter bairros planejados. Mas, na verdade, o que aconteceu, e a gente já discutia isso na época da CETREL, naquele momento, inclusive, as estradas ainda eram de barro. E quando nós questionávamos tanto ao secretário da época quanto ao prefeito Ademar, nós falávamos justamente isso. A população não ia deixar de aderir, estar no centro da cidade para ir morar lá. Então, quando foi entregue as casas, teve moradores que só começaram a ir nas casas 6, 7, 8 meses depois, porque não tinha condições de pagar transporte para vir para o centro da cidade, não tinha unidade básica de saúde, não tinha uma escola, não tinha creche. Ademar levou a placa, né, a pedra fundamental e encerrou a gestão dele sem fazer as escolas, sem fazer o posto de saúde, sem deixar funcionar, botou os tapumes e etc. Inclusive, eu ganhei 2 apostas nessa época, porque os defensores dele diziam que o homem vai fazer, e não fez. E depois ainda surgiu a ideia da continuidade ali, que foi o Recanto dos Pássaros, que já era um pouquinho mais lá para baixo. E quando você fala da mobilidade urbana, em nenhum momento no projeto da construção do Minha Casa Minha Vida se cita que tem que ter uma área específica. Então, a gente não entende, Fabiana, porque esses gestores, como são intitulados, fazem isso. Porque se você pegar Algarobas, né, você pega Buriçatu, você pega bairros periféricos, muito distantes do centro da cidade, e que, infelizmente, às vezes, ainda não detém determinado serviço, que a população tem que vir para o centro. E essas pessoas sofrem até hoje, porque as pessoas acham porque asfaltou a estrada para ir para Cetrel. Sim, asfaltou, mas não botou dinheiro no povo para pagar transporte ainda. E muita gente ali vai dali do Caminho do Mar 1, 12 e 3, às vezes eles preferem ir para Embepe do que vir para aqui para o centro da cidade. Pois é, mas assim, eu vou falar da realidade do meu convívio, que é o convívio do Caminho do Mar 1, 2 e 3 e o Caminho do Rio. Existe já um CRAS funcionando lá no Caminho do Rio, certo? As escolas também estão funcionando lá. Outro dia eu tive até um atrito que uma pessoa tentou dizer que uma matéria que saiu falando que a escola do Caminho do Mar estava sem ter aula por conta da falta de merenda, tinha sido escrita por mim, né? Mas assim, a gente acompanha isso. O que acontece com relação a essas unidades habitacionais? Você tem que ter vida própria também nesses locais, né? Você percebe, por exemplo, outro dia eu estava comentando com uma pessoa que está acontecendo muitas vendas daquelas unidades, né? Os apartamentos estão sendo vendidos para se tornar igreja. Então, o cara compra um apartamento daquele, quebra 1, 2 e 3 apartamentos, se transforma em uma grande igreja, mercados, enfim. Escolas. Escolas privadas, né? Porque a mulher precisa sair para trabalhar e aí tem que deixar o filho com alguém. Infelizmente,
de forma gratuita. Nós ainda não temos creches em tempo integral, de forma gratuita e de qualidade aqui na nossa cidade, o que é também uma grande vergonha. Mas o CRAS está lá no Minha Casa Minha Vida, no Caminho do Mar, o CRAS está lá, escola você tem. Mas assim, outro dia eu estava também vendo sobre a questão do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Sim. O professor Chagas, que é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, estava discutindo justamente sobre isso. A gente tem um grande nível de analfabetismo em Camaçari, de jovens e adultos. Ele está tentando muito que funcionasse. Infelizmente, a gente sabe também que a atual secretária de Educação, assim como toda essa gestão que está aí, não tem muita disponibilidade de ouvir o clamor popular. Né? E aí, alguns professores que estavam tentando que o EJA funcionasse no Caminho do Mar, não conseguiu, também muitas pessoas estão alegando a questão da segurança pública, né? Porque não sei se você sabe, vem acontecendo alguns casos de violência muito fortes, inclusive feminicídio, aconteceram já 2 feminicídios lá no Caminho do Mar, e, enfim, que é uma grande chaga do governo Rui Costa, que é essa questão da segurança pública precisa melhorar. Inclusive, nós lá da Orla, nós estamos nessa luta pela criação de mais um batalhão da Polícia Militar, porque o batalhão aqui em 49ª não tem mais condições de atender aquela região pujante. Hoje, a Orla de Camaçari, se a gente pegar, por exemplo, do distrito de Abrantes, que vai da margem dos Joanes à margem do Jacuípe, é uma grande cidade maior do que muitas cidades do interior da Bahia, com mais de 15, 20, 30 mil habitantes. Na verdade, é o seguinte, eu citava também, Fabiana, ontem nós entrevistamos aqui Loman sobre o empoderamento feminino e nós falávamos justamente da 18ª, falava da DEAN, falava da DHPP e a gente encontra realmente sucateada. E a gente percebe também que tanto a Câmara de Vereadores como a Prefeitura, o Governo do Estado, parece que eles não alinham algumas coisas que venham a beneficiar a comunidade. E nós sabemos que existem cidades que foram feitas parcerias entre a Prefeitura, a Câmara de Vereadores e o Governo do Estado e melhoraram, inclusive, as sedes, tá? E a gente percebe que aqui em Camaçari não tem isso. Martelo muitas obras daqui de Camaçari que parece que vendam os olhos, não querem mexer primeiro porque acham que podem perder voto. Vamos lá para um exemplo claro. Nós estamos praticamente já num processo pré-eleitoral. E aí nós temos 3 problemáticas no município que a gente percebe que os vereadores eles não vão mexer porque vai perder os seus votinhos. Chama-se ligeirinho, que nós sabemos que é um problema crônico hoje no município, tá? E aí eu deixo bem claro para os nossos ouvintes, para todo mundo, nós não estamos em nenhum momento aqui falando que os serviços essenciais do município eles têm que sair, não, eles têm que continuar, porém de uma forma regular. Eu acredito que as pessoas, se tem um ligeirinho, nós temos Feira de Santana, nós temos Juazeiro, que eu tive recentemente. Lá, eles regularizaram os serviços dele, e não da forma com que está aqui. Aí nós temos o crescimento desordenado ali no centro da cidade, agora mesmo até para andar na calçada a gente não consegue, tá? E a questão da feira, que já foi interditada 7 vezes, dentre essas vezes que foi interditada, nós temos Elinaldo, uma vez vereador e agora interditada, ele prefeito, e a gente percebe que vai lá e dá uma pincelada. Você, no seu ponto de vista, Fabiana, você acha que para a próxima gestão, independente de quem seja o prefeito e os vereadores, você acredita que esses 3 pontos, ele deva ser citado ano que vem? Com certeza, Bruno, com certeza. Essa questão da ocupação desordenada é um debate que nós já fazemos há muito tempo, porque as cidades elas precisam ser planejadas para as pessoas, né? Como é que você vai ir e vir em uma cidade que as calçadas são ocupadas? Por exemplo, essa questão da feira também, que entra também na celeuma das ocupações desordenadas, eu acho que foi ano passado, eu escrevi um artigo falando sobre a feira. Eu sou altamente contra, e aí assim, Paulo Coelho recentemente escreveu uma nota no Twitter dizendo que ele não se importava que fosse perder seguidores ao fazer críticas a Bolsonaro. Assim, eu também vou pela mesma linha. Eu acredito que a Feira de Camaçari, a forma que os espaços públicos eles são geridos nessa cidade, é uma vergonha, Bruno. Porque, por exemplo, você tem permissionários que recebem esses espaços públicos, depois o indivíduo vai, vende, troca,
abandona, sem nenhuma responsabilidade, né? Você não tem um processo licitatório para entregar, essa pessoa, ela não paga nada pelo uso e exploração do solo. Como é assim, né? Por exemplo, eu gostaria também de ter um box na feira. Como é que isso se dá? A gente recebeu denúncias há uns 3 ou 4 anos atrás e continua a acontecer que tem grandes empresários que têm câmaras frigoríficas usando da energia pública. Quer dizer que toda a população, uma grande maioria paga por a minoria lucrar sobre isso. E assim, o espaço da feira é um espaço público. O pagamento, sim, esse permissionário ele tem que pagar pelo pedaço de solo público que ele utiliza, pela água que ele usa, pela energia elétrica que ele usa, pela segurança que ele recebe naquele espaço ali. Porque, assim, se os outros comerciantes pagam, por que eles também não podem pagar? Né? O prefeito Alinaldo ele trabalhou na feira durante muito tempo como fazendo jogo de bicho, né? Enfim, fazendo jogo de bicho. E, assim, ele também não pagava. Ele também não pagava água e luz. Então, você percebe que são os próprios agentes públicos que são favoráveis a essa usurpação do patrimônio coletivo. Eu lembro que quando teve a revitalização, a gente mobilizou a população para chamar para fazer o debate. Queria que fosse feito aquilo, tem um senhor que ele recebeu de forma gratuita uma barraca, né? Que ele começou a vender jornal, depois ele botou uma barraca de chapa, e depois ele botou uma de fibra, e depois ele edificou e virou um grande empreendimento. E aí, quando veio a revitalização, tinha que ser retirado daquilo ali. Ele gritou na reunião, não, aquilo ali é meu, não saiu por nada. Falei assim, não, senhor, desculpe, senhor Benedito, isso não é seu, isso é patrimônio público, uma praça pública. Ah, fulaninho de Cupertino me deu. Sim, mas não é de Cupertino. Mas ele me deu. Não existe uso capião em bem público. Isso aqui é público. E aí foi uma briga. O que aconteceu? A própria gestão pública fez um boxinho e entregou a ele. Né? Assim como lá em Anebep também, tem inúmeros boxes que foram doados de forma gratuita às pessoas que utilizam aquele espaço público e depois a pessoa vendeu, alugou, trocou e foi embora. Fabiana, me diz uma coisa, você que já é moradora e conhece muito bem a realidade do litoral, o que é que você tem a dizer sobre essa criação da subprefeitura do litoral? Primeiro porque a gente sabe que, na verdade, nada mais foi do que alojar os apadrinhados de Tude, né? Nós, só com aquela criação, foram 280 pessoas que foram nomeadas para irem para lá. Tá? E daí, como é que você consegue enxergar essa criação? Olha, no início da gestão de Alinaldo, da gestão do Democratas aqui em Camaçari, eles anunciaram que iriam enxugar a máquina pública, você lembra disso, né? Uhum. E aí, extinguiu a Secretaria da Mulher, extinguiu a Secretaria de Turismo, né? Enfim, tinha que extinguir, tinha que acabar as secretarias. E aí, colocou, por exemplo, o turismo virou uma coordenação na Secretaria de Indústria e Comércio. A Secretaria da Mulher não existiu mais, colocaram uma coordenação da mulher na Secretaria de Políticas Sociais, desenvolvimento social. E aí, o que acontece durante esse processo todo? Depois da derrota de Tude, que ele concorreu como deputado estadual, ele abdicou do cargo de vice-prefeito, ele tinha que ser relocado, então ele, para ser relocado em algum lugar, se cria essa estratégia de criar a Secretaria da Costa de Camaçari, que foi justamente para isso, para alocar os apoiadores dele. Ele colocou Tude como secretário, Oswaldinho Marcolino, que eu nunca mais vi esse cara aqui em Camaçari, né? Sumiu, desapareceu. Dizem que é por causa das festas dele que não acontece, né? Ele tem um pepino grande aí para resolver, né? Um pepino grande, essa questão dessa festa. Como é o nome da festa? Boulevard Sunset. Isso. Inclusive, há quem diga que existe uma pressão interna muito grande para a exoneração dele do cargo. Pois é. Eu lembro que quando o Alinaldo, logo quando ele assumiu, ele dizia que ia acabar esse cargo de subsecretário. E aí, além de não acabar o subsecretário, por exemplo, trouxe a tal da amiga Ju, lá de Candeias, me parece, para ser secretária de Desenvolvimento Social aqui. Como eu estava te falando há poucos minutos, então é assim, se tinha a falsa promessa de enxugar a máquina pública, extinguiu secretarias importantes como a Secretaria da Mulher, a Secretaria de Turismo,
E aí alocou essas políticas em outras secretarias, como, por exemplo, a de turismo, na de desenvolvimento urbano, na de desenvolvimento da indústria do comércio. Né? Que, aliás, essa secretária que está na mão de Valdir Freitas, Sim. eu não sei para onde vai essa secretária. Eu não conheço. A única ação dessa Secretaria de Indústria e Comércio que eu fiquei sabendo há poucos dias foi a criação do balcão de empreendedores. O Hub de Negócios foi feito um termo de cooperação técnica entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico mais o SEBRAE. O primeiro repasse foi de 4,7 milhões, depois se estendeu para 5 milhões, e aí isso foi em agosto do ano passado. O dinheiro foi debitado e eles só inauguraram essa semana, tanto o Hub de Negócios na Casa do Trabalho, quanto o de lá de Arembepe. E aí, falando sobre esse de Arembepe, meu amigo Bruno, olha só. Uma das grandes críticas que a gente está fazendo a essa gestão é essa farra dos aluguéis. Arembepe, a gente tem 12 abandonados. Um desses prédios era onde tinha o antigo Bonebão. Está abandonado, servindo de loca para pessoas em situação de rua, servindo de moradia para pessoas em situação de rua. E o outro era onde acontecia a fábrica de gelo. Tudo quando foi prefeito, ele criou uma cooperativa de pesca, né? E aí tinha uma fábrica de gelo. Então, assim, são prédios públicos que estão abandonados e o município alugou salas, eu acho que são 5 salas, lá no centro comercial de Arembepe, que chamam um shopping, né, na entrada de Arembepe, para colocar essa Prefeitura Avançada da Orla, e colocar alguns serviços. Aí eu te pergunto, por que não reformar esses prédios públicos, valorizar o patrimônio público? Aí você pega, inaugura serviços no patrimônio privado, um prédio privado, faz aquele investimento, e o prédio público abandonado, como é que se dá isso? Né? E aí, assim como você falou do vereador licenciado Júnior Borges também, poxa, aqui no centro da cidade, tantos prédios públicos abandonados e o prefeito Leonardo, com sua equipe, aluga prédios privados, como a Secretaria de Habitação, por exemplo, está no prédio privado. Então, assim, aí voltando para esse debate sobre a ocupação dos espaços públicos, meu amigo, eu lembro que a SPU, quando começou aquele debate sobre desapropriação das praias, você lembra do litoral brasileiro? E aí tinha que fazer essa desapropriação. E assim, eu, sinceramente, eu sou muito a favor de desapropriar as edificações nas praias. A praia é pública, você não pode privar. E ali tem um amigo meu que ele defende isso, que a praia é o único lazer público que a população carente ainda tem. Por exemplo, você vai hoje em Arembepe, tem pessoas alugando mesa, R$50 uma mesa. Né? E a gente está todo dia denunciando isso, a fiscalização de uso e ocupação do solo, eles não tomam providência. E aí, eu lembro que quando teve foi na época que Caetano foi prefeito, essa desocupação, a SPU desordenou que as praias foram desocupadas, o gestor da época, Caetano, que entrou com a liminar para não ser desocupada, Lauro de Freitas, começou logo por Lauro de Freitas, a desocupação, enfim. E aí, na gestão de Ademar, sabe o que a Ademar fez? Tirou os barraqueiros da praia, alguns barraqueiros que aceitaram, entregou quiosques na praça pública para exploração individual a esses barraqueiros. Então, assim, as praças públicas, inclusive, é uma coisa que a gente debate para a criação de uma lei municipal proibindo a venda de bebida alcoólica em espaços públicos. Como é, por exemplo, que você está lá com seus filhos, né, levar seu filho para um parquinho para estar ali se divertindo, e tem pessoas fazendo uso de bebida alcoólica em espaços públicos. Então, é um desafio para o próximo gestor de Camaçari debater mobilidade urbana e, assim, novos modelos de mobilidade urbana e transporte para essa cidade. Porque você não tem que ficar também só refém do transporte coletivo e dos ônibus. Você pode andar de bicicleta, né? Por que não criar uma ciclovia ligando? Inclusive, quando o Ademar foi prefeito, era um debate que se fazia a criação da ciclovia da costa, não, ciclovia da via oceânica. Aquela via central que chamam via central, me parece que não é via oceânica. Sim. Então, assim, uma criação de uma ciclovia, e hoje você percebe que em Camaçari, milhares de pessoas andam de bicicleta. Por que não criar ciclovia nessa cidade, Bruno, para você conseguir ir e vir, por exemplo, sair daqui do Gravatá e ir para o centro? Por falar em Gravatá, eu quero dizer que esse bairro, assim, comparado a alguns bairros da sede, é um bairro que ainda tem uma arborização bacana, né? Não é tão quente como os outros bairros. Porque tem bairro aqui em Camaçari que
que você chega, você não vê um verde muito quente, enfim. Só o secretário precisa se atentar com a empresa que faz as podas e mandar eles irem antes e estudar um pouco como é que se faz poda, porque isso daí não é poda. Eles estão, na verdade, assassinando as árvores que tem aqui. Então, se você descer um pouco aqui à frente do Mascarenhas, você pegar ali em frente onde eles estão fazendo as podas e dizer que, pelo amor de Deus, manda esse povo ali para a Escola Agrotécnica, aliás, não é mais a Escola Agrotécnica Federal de Catu, e sim o IFPA de Catu, e lá tem um curso de zootecnia, de agricultura. Manda esse povo dar uma estudada lá para aprender como é que fazem os cortes, usar pelo menos EPI também, porque eu acho engraçado, Fabiana, eu estava lendo aqui o balanço do Poder Legislativo, né, dos vereadores esse ano, e eu disse que os vereadores deveriam ter vergonha de ter mandado esse balanço. Deveriam ter vergonha, porque a gente pega cidades com o coeficiente bem menor, tá? E produziu 20 vezes mais do que Camaçari. Então, os vereadores, eu queria muito que a população de Camaçari, rapaz, começasse a pensar essa questão da educação política mesmo. Gente, vamos tirar os 21, gente. Vamos tirar os 21, botar 21 novos, tá? E o empoderamento feminino também, eu queria ver 50% ali de mulheres. Então, analisem isso aí, gente. Vereador lá de 2 mandatos, de 3, de 4, de 5. Bota esse povo pro espaço. O que eu acho engraçado, todos eles dizem que tem formações acadêmicas, que o currículo é bom, vai para a fila do polo pedir emprego, né? Porque eu não vejo nenhum político em Camaçari na fila do polo. Quem ganhou a eleição, quem perdeu, como você falou, Fabiana. Sai um governo, entra outro, aí vão lá mendigar pro gestor que ganhou a eleição, e aí tira a camisa vermelha e veste azul. Tira a azul e veste a vermelha, porque tá com preguiça ou não tem competência de ir pro polo pegar fila para entregar um currículo e ser contratado. Pois é, e assim, né, Bruno, vereador não é profissão, bicho. Então, como é que a sociedade paga ao indivíduo um salário que nem todas as profissões conseguem esse privilégio de você ter carro à disposição, celular corporativo à disposição. Não, o que não entra na minha cabeça, Fabiana, é você ser um político, seu filho estudar no exterior, tá? E dizer que estudou em faculdades boas e dizer que andou com pessoas boas e no final vem morrer num cargo, indicação dele dentro da cidade. Isso que eu acho o cúmulo do absurdo. Né? Você pegar o Tude com a filha aqui, o Helder com a filha aqui, tá? E muitos outros que estão com os agregados aqui, pessoas que não estudaram, não têm um currículo bom, e estão aqui no cargo público, mamando na teta do governo. Isso que eu acho realmente triste demais para o nosso município. Por falar em Tude, essa indicação dele da filha para ser secretária de Cultura, olha só. Ivanildo Antônio, você conhece o ex-secretário de Cultura? Você Rosângela Sena também, né? Que foram pessoas que foram... Patrícia Branca também, minha amiga. Sim. Patrícia, que ocupou... Branca até uma época ficou no Alberto Martins também. Sim. Uma pessoa... Então, assim, foram pessoas que passaram pela essa Secretaria de Cultura e deixaram um legado. Aí, hoje, você vê a filha de Tude, que teve uma gestão fracassada enquanto secretária de Lauro de Freitas, na gestão de Márcio Araponga, né? Eu falo isso com muito pertencimento, porque minha família, inclusive, tem primos que foram e ainda são vereadores em Lauro de Freitas, relatam o fiasco que foi a gestão de Márcia Tude, nada pessoal, né, contra ninguém, mas sim pela questão da gestão pública. E hoje você vê o limbo que está a cultura na nossa cidade. Eu quero que... Aí, assim, às vezes eu estou conversando com alguns desses apoiadores do governo Alinaldo, alguns nomeados do governo Alinaldo, e eu fico pedindo a eles, apresentem uma ação para a gente aplaudir. Eu quero que vocês apresentem, porque no dia que tiver uma ação para a gente aplaudir do governo, desse atual governo, eu não vou ter vergonha de dizer parabéns, a gestão avançou. Mas assim, você tem, por exemplo, eu não quero falar tão somente da Cidade do Saber, mas recentemente eu foi na época do Novembro Negro, eu estava com um grupo, a gente trouxe para cá a Heloísa Helena, no final a gente foi participar de uma... O pessoal chamou, está acontecendo um Novembro Negro, vamos lá participar. Gente, se você ouviu hoje na Cidade do Saber, sabe, a gente começa o coração ficar partido. O que foi a Cidade do Saber? Você tinha crianças que foram pro Balé Bolshoi
você tinha pessoas que faziam artes plásticas ali dentro. Nós, inclusive, dos movimentos sociais, a gente já utilizou aquele espaço inúmeras vezes de forma gratuita, né? Você vê, Camaçari tem um movimento cultural, inclusive o Bispo da Cultura é uma pessoa que está sempre debatendo isso, que cadê o pessoal fazendo teatro? Cadê a iniciação teatral para essa juventude? O que é essa juventude? Aí, assim, partindo também para essa questão das indicações do vice-prefeito Túlio. O coordenador de juventude é uma indicação do ex-vice-prefeito, porque Túlio agora não é mais vice-prefeito, você sabe, né? Porque ele abdicou do cargo quando ele foi concorrer para ser deputado estadual. Então, assim, hoje, se acontecer algum impedimento a Linaldo, quem assume a prefeitura é Jorge Curvelo. Presidente da Câmara. Presidente da Câmara, é ele que assume. Então, assim, a indicação do coordenador de juventude foi de Tude, é o Anderson. Isso. Eu fico perguntando, o que é esse... Inclusive, traga ele aqui. Já entrevistei. Já entrevistei, que inclusive ele está no cargo, porque eles estão pleiteando ainda a criação da coordenação ou da Secretaria do Jovem, mas que até agora não saiu do papel. Não, mas foi criado sim. A Secretaria de Esporte é a Secretaria de Esporte e Juventude. Existe sim, já foi criado. Tem um decreto de criação. A Secretaria de Esporte é Esporte e Juventude. E o que é que se tem de proposta para essa juventude de Camaçari? O que é? Eu tive uma reunião recentemente com um grupo de jovens que eles falaram dessa questão do neném, né? Nem estuda, nem trabalha. A grande parte da juventude de Camaçari, meu irmão, não estuda, não trabalha. Quando eu estava vindo para cá, eu parei na borracharia e aí eu vi um senhor sozinho, né? Da borracharia. Eu falei assim, poxa, não tem um ajudante, né? Ele, esses jovens de hoje não querem nada, só querem ficar com o celular na mão, né? Aí eu peguei, ainda brinquei com ele, no dia que eu vou vereador dessa cidade, eu vou fazer um projeto municipal. Quando eu for prefeita dessa cidade, ou enfim, secretária, vereadora, ou então, agora enquanto cidadã, a gente tem que fomentar que empresas como a do senhor, né, que dão uma oportunidade para jovens, porque assim, você tem um processo também, tem um amigo meu, Júlio, que ele disse que a gente está criando uma geração de inaptos. Você tem uma geração, sim, que passa o dia inteiro em rede social, mas não sabe nem pegar um prego e bater numa... E diz que é a geração que vai salvar o mundo, né? Geração Y. São 12 horas e 56 minutos. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com alguns assuntos polêmicos com Fabiana. E eu vou passar também algumas denúncias. A gente recebe muita denúncia aqui. Uma das denúncias que acabaram de me mandar aqui também é uma celeuma antiga de Camaçari, que é o Hospital Geral do município. Já tive lá 1 bilhão de vezes, né? O Rui Costa vem aqui. Eu acho que a única solução do Hospital Geral, gente, é pedir para todo mundo sair dali, soltar uma bomba ali dentro para explodir tudo, né? Meu amigo Bruno, não vai não. Só para, desculpa, um pouco, falar do Hospital Geral. O Hospital Geral não é de Camaçari. O Hospital Geral está em Camaçari, né? Então, assim, o Hospital Geral é do governo do estado e ele atende não só a cidade de Camaçari, ele atende mais todas as cidades. A Camaçari, na verdade, ela se estabelece como uma cidade satélite. Então, o hospital daqui, mas outro dia eu estava me maçando do pior e eu estava conversando com a menina que... Perguntei para uma menina que sempre nos atende lá, cadê fulana? Está lá no Geral, em Camaçari. Então, esse Hospital Geral, ele atende todo o litoral norte. De Prado Forte, Mato de São João, toda essa região, ele desemboca no Geral. Então, assim, é necessário que o município como Camaçari, crie o hospital municipal. Mas a nossa preocupação, Fabiana, na verdade, quando a gente cobra aqui, é porque eu vou no hospital, no Dantas Bião, em Alagoinhas, que também é outro regional, tá? A gente tem Feira de Santana, Salvador, enfim. Mas o que deixa a gente curioso é você pegar um hospital em que Caetano, na época, foi prefeito, e nós tínhamos as esferas estadual, federal, tá? Do PT. Aí nós entramos depois, novamente, no mandato de Wagner. E naquele momento, o próprio prefeito Caetano e Ademar, os dois estavam no ápice do PT, porque tinha o presidente, a maior bancada de deputado estadual e federal. Aqui no município estava quase com 1/3 de vereadores do PT. E a gente percebe que em nenhum momento se teve alinhamento, porque nenhum prego foi batido no Hospital Geral. Então, o que eu acho que deve ter um entendimento é justamente esse.
Eu sei que as pessoas, né, martelam muito o hospital geral e às vezes até cobra do município. A gente sabe a diferença, tá, do governo do estado para o governo municipal e às vezes é até por desespero, Fabiana, porque assim, eu vou várias vezes ali no hospital geral, tá? E eu fico assim bestificado com ações que são bobas, por exemplo, ser conta de dedo quantas vezes a gente vê fazer a poda daquelas árvores e fazer uma limpeza naquele estacionamento, tá? As macas, por exemplo. E tem coisas que, por exemplo, tem números que eu pego que às vezes eu passo para a população que a gente também não pode descer a madeira, como diz no popular, em 100% não. Por exemplo, pacientes que roubam travesseiro, que roubam coberta, que roubam toalha, maqueiros que empurram a maca lá na parede, bate e quebra, tá? Então, eu acho que o Hospital Geral, em primeiro lugar, deveria rever essa questão humana, tá? A questão da gestão. Acho que nenhum governo ainda conseguiu acertar no gestor ali, não conseguiu. Seja ele Caetano, seja Ademar, seja Elinaldo, porque a gente sabe que tem interferência política, não adianta ninguém vir me dizer aqui de que, Bruno, porque ali a questão não é questão técnica, nós temos um exemplo muito claro. O secretário de saúde do município é médico, o subsecretário é médico, e nós estamos com colapso aí na regulação online, nós estamos com colapso nas unidades de saúde. Eu estou aqui em frente da unidade do Gravatá, que esses dias eu tive aqui, não tinha médico, não tinha medicamento, não tinha vacina. E as pessoas costumam dizer, não, Bruno, a pessoa, acho que o prefeito ele tem que ser assim, tem que ser um engenheiro, secretário de obra. Gente, existe uma diferença muito grande de você ter uma formação e você ter uma especialização para aquilo. E você tem um comprometimento também. Pois é, nem todo médico, ele entende de administração hospitalar, gente, espera aí. Então, vamos com calma. Então, eu acho que o Hospital Geral de Camaçari nunca acertou na gestão, já começa daí. Nunca. Então, por várias vezes eu fui lá, inclusive acompanhar atendimentos, e eu percebo que quando passa, Fabiana, das 18 horas, aí que vira realmente uma coisa de louco, porque as pessoas que ficam ali na recepção com mau humor terrível, até parece que as pessoas que estão enfermas ali, elas estão enfermas porque elas querem. Parece que a pessoa diz assim, eu quero ficar doente porque eu quero ir no hospital geral. Já começa daí. Segundo, por várias vezes eu já vi vigilante maltratar paciente. Agora, eu também não vou dizer que nunca teve paciente que maltratou, porque eu também já peguei, já presenciei pacientes maltratando colaboradores lá também. Então, eu acho que o princípio ali tem que ser essa questão da humanização. Agora, o Hospital Geral, se nós formos pegar da gestão de Caetano até agora a de Elinaldo, nenhum deles, Fabiano, e aí você falou isso até no início de nossa entrevista, tá? E concordo com você, não tem boa vontade para se resolver determinados problemas em Camaçari. Não tem. Então, a Praça Abrantes não tem boa vontade. Ninguém, nem do Poder Legislativo, nem o Executivo, nem os deputados que vêm aqui rapar a volta e ir embora. O Camelódromo não tem boa vontade de se resolver. O calçadão do Camelódromo não tem boa vontade de se resolver. A feira não tem boa vontade de se resolver. O fundo da feira, aquele estacionamento, aquele não tem, Fabiana. Né? Aí quando você fala do bairro de Areias, eu martelava muito aqui, isso era o seguinte, eu não consigo acreditar que Camaçari não tem um longa-metragem. Eu não consigo entender como é que não se foi feito um filme ainda com buli-buli da vida, rapaz. Né? Como você falou, eu tive em Abrantes, em Vila de Abrantes, em alguns pontos da orla, e tem pessoas lá que são um acervo cultural, coisa de louco. E não tem livros e mais livros publicados com iniciativa do governo municipal. Aí você pega aqui o absurdo, a secretária de Cultura pagar R$1.000 para a pessoa vir ser jurado em um concurso que a gente tem pessoas capacitadas no município, sendo que esse concurso não é o The Voice, não. Não era para ter repercussão nacional e internacional, não. Isso é coisa da Rede Globo. Então, tem coisas que a gente percebe que não adianta vir fazer política de dizer, Fabiana, quando alguém vem aqui para dizer, porque na época de Caetano tinha médico, né? Não tinha, gente. Sou profissional da área de saúde, eu andava nos postos de saúde. No de Caetano faltava muito. Esse negócio de dizer, porque na época de Caetano tinha isso, né? Não, gente, tudo igual, tudo farinha do mesmo saco. O que as pessoas precisam entender é que um político faz, o outro mantém. Bruno, quando eu falo essa coisa, o hospital geral em Camaçari, não de Camaçari, você lembra da tragédia da farmácia Pague mesmo, sim, lembra? Sim. Pois é.
Imagine uma cidade petroquímica como Camaçari, você não tem uma ala de queimados. Não, mas você pontuou certo quando você fala não é, está, como muita coisa está aqui, né? Está. Então, e o pior não foi isso. O pior é que eu tenho acompanhado o desenrolar desse processo da farmácia e, como sempre, quem morreu foi que perdeu. E a família. Vou lhe dizer outro caso que foi por descaso, foi aquela a motorista da autoescola que saiu do Espaço 2000, tá? Na verdade, eles estavam usando aquela parte do estacionamento e sofreu um acidente que morreu. Depois a prefeitura liberou o Espaço 2000 para as autoescolas estar utilizando, sim. E daí deu o quê? Não deu em nada. A autoescola está aberta, a família está aí na justiça até hoje brigando. Então tem coisas que a gente não consegue entender. Quando nós falamos até mais cedo da Secretaria da Habitação, rapaz, o secretário Júnior Borges assumiu a secretaria dizendo que ia reformar 5.000 casas. Tá documentado, tá? Não é fake news de Bruno, não, tá? Porque agora também, né, Fabiana, todo mundo quer lhe processar. Tudo agora é injúria, é calúnia, é não sei o quê, é não sei o quê. Eu até dou risada com o pessoal que faz bancada, às vezes, com você lá da live de Andrade. Queria mandar um abraço para Soldado Andrade, meu amigo, gente boa, Renan também. E o que eu digo para todo mundo é assim, a gente tem que saber muito bem o que a gente fala, mas cada um sabe o que fala, tá? E tá lá na matéria principal. Ele falou que ia reformar 5.000 casas e até agora não passou de 140. Se é. Chegou a 140 assim, Bruno, eu não consigo entender sobre esse programa Minha Casa Melhor. O programa Minha Casa Melhor, você copia um programa de uma cidade que não tem muito pouca coisa a ver com Camaçari. O interessante seria você ter um programa municipal de habitação popular, né? Como foram os POCs, como foi outros. Porque assim, ó, você cria um programa para reformar casas. Qual foi o impacto social para a comunidade que aconteceu? Mas, Fabiana, quando você fala essa questão até da população tem culpa, etc., daí que a gente volta para essa sua argumentação. Por exemplo, a alegação do secretário é que a mão de obra seria contratada do próprio bairro, tá? Que a reforma custaria X e queria ser feito isso. Eu tenho denúncias aqui de que não foi feito nada dessa forma, porque a população daquele própria comunidade que não foi contratada a mão de obra dali, não se manifesta. Pois é. Você lembra quando eu disse para você que a minha segunda formação era em serviço social? Sim. Quando eu fui fazer serviço social, sabe por que eu fui fazer serviço social? Na Universidade Católica. Eu conheci Luiz Erundina. Luiz Erundina, ela fez uma... Quando foi metrópole, uma das maiores metrópoles do mundo, que é São Paulo, sim, ela tinha um programa habitacional dos mutirões. Então, assim, ó, o Estado, o município, né, o Estado, enquanto força de administração pública, o município, dava um material e a própria população construía os mutirões para a construção das casas. Aqui em Camaçari já aconteceu esse mutirão de construção de casa, né? Então, assim, ó, era a população que decidia quem mais precisava para construir essas casas, né? Era a população que decidia como ela queria como e onde ela queria aquela praça, aquele campo de futebol, aquela área coletiva, enfim. E aí você pega, por exemplo, esse programa habitacional Minha Casa é Melhor. Gente, outro dia eu vi um lá em Areias, passar uma tinta de piso ali, colocar uma porta, assim, e aí? Impactou uma comunidade toda? Impactou? Você, assim, conseguiu olhar para aquela família da reforma assim, e depois, né? Assim, são programas que são muito mais gelo, né? O gelo derrete, acabou. Fabiana, me diz outra coisa. Por exemplo, eu falei até na instante aqui de Renan, de Soldado Andrade, de muitas pessoas que fazem oposição ao governo atual, tá? Que denunciam muita coisa. E eu percebo, isso eu falei até para alguns vereadores, inclusive para os vereadores de oposição, a dificuldade de se judicializar as coisas, né? Porque aí você sabe que com agora as redes sociais, aí todo mundo agora fala o que quer, quando quer, a hora que quer e etc. Você acha que de fato tem um impacto quando a gente divulga essas notícias ou faz essas denúncias? Você acha que de fato a população tem começado a aderir a isso aí? Porque, por exemplo,
Eu estava discutindo aqui com os pré-candidatos e dizendo como é que você sai de um discurso assistencialista e entra para um discurso técnico para uma população que é assistencialista. Ou seja, imagine você chegar numa comunidade para fazer uma reunião de uma pré-candidatura à vereança e dizer, gente, vocês sabem que o município hoje tem mais de 20 secretários que não moram no município, inclusive um dos secretários mora num hotel caríssimo da cidade, se gasta X. Você acha que aquela pessoa vai ter tanta relevância? Por exemplo, lá no litoral, você acredita que a população tem enxergado essa subprefeitura, a prefeitura avançada com outros olhos? Tipo, eles estão entendendo que aquilo ali foi para agregar? Então, Bruno, Camaçari é uma cidade de sui generis. Camaçari foi uma cidade que ela surge nas margens e a partir, né, ela já existia, né, que é uma cidade de veraneio, uma cidade com poucas famílias tradicionais, como, por exemplo, a minha família, a família Franco, e outras famílias que aqui estavam. Só que aí, com a vida do polo petroquímico, essa cidade dá um boom. Recentemente, eu participei de um debate que foi muito interessante, foi lá na FAMEC, que o pessoal da FAMEC trouxe um senhor que participou da construção do polo petroquímico. E o que ele dizia? O que foi que ele disse que me marcou muito? Que o polo petroquímico foi criado aqui pela questão da importância natural da cidade, né? A cidade é uma cidade rica em recursos naturais, mas que as pessoas vinham trabalhar aqui, mas não ficavam aqui. Os principais executivos do polo petroquímico, eles não fincavam moradia aqui. Inclusive, esse senhor, ele diz que o bairro do Itaigara, ele foi criado tão somente para atender os altos executivos do polo petroquímico. Então, você tem uma cidade que, por exemplo, eu tinha um amigo que ele dizia que na década de 70, né, quando com a vida do polo, qualquer peão que passasse na rua, o pessoal puxava, vem aqui, você quer trabalhar? Vem aqui. Então, assim, a Camaçari é uma serra pelada ainda hoje. Sim. Né? Então, é uma cidade que, se você chegar, grande parte dos moradores de Camaçari vem de fora. Tem um psiquiatra, doutor Luciano, não sei se você ouviu falar. Conheceu? Que uma vez eu estou conversando com ele, e ele mandou para mim, porra, Nevona, dá uma lida nesse texto aí, que tem muito a ver com o debate que a gente sempre faz, que é sobre a ocupação de Camaçari. A pessoa que vem para Camaçari, muitos deles, infelizmente, assim, ele vem para Camaçari com a visão, pô, eu vou ganhar dinheiro, só que eu quero voltar para minha terra natal, né? Por conta disso, a cidade de Camaçari é uma cidade muito feia, né? A ocupação de Camaçari é muito feia. Você não vê as pessoas caprichando na frente das suas casas, sabe? Plantando árvores, tendo um sentimento de pertencimento. São poucas as pessoas que você vê se mobilizar para lutar pela essa cidade. Pouquíssimas. E aí, quando você vai, por exemplo, quando a gente... ontem eu passei por uma situação interessante. Uma moradora foi me chamar e falou, Fabiana, a mulher ali jogou concreto no jardim, na Praça das Amendoeiras. Eu falei, como é que é? Aí jogou. Fui lá conversar com essa senhora. A mulher alugou uma casa de pescador, aquelas casinhas caiçaras. E ela disse que o jardim da vida estava incomodando ela, porque enchia de água, e ela queria... Assim, aí eu comecei a falar, fomentar com algumas pessoas, as pessoas... tem tanta coisa para a gente fazer, tanta coisa para a gente resolver, né? Por exemplo, durante muito tempo, hoje menos mal, né? As pessoas falavam assim, mas Fabiana é encrenqueira. Fabiana é encrenqueira. Tudo Fabiana se mete. Tudo Fabiana. Não, até hoje, viu? Até hoje. Eu acompanho um monte de grupo, rapaz, quando eu disse que ia entrevistar o povo, olha ali, meu amigo, ali fala, viu? Fala de um lado e fala do outro. Quando se tem procedência, tem que falar mesmo. Aí o pessoal, mas Fabiana é encrenqueira. Outro dia o cara chegou, um fiscal, né? E aí a gente tem que falar da CEDU. A CEDU é uma das secretarias mais corruptas que existe em Camaçari. Porque lida com terra, né, meu amigo? Aí eu te pergunto, cadê a regularização fundiária? Que eu acho que quem estava na frente foi Demetrios. A gente tem que perguntar, cadê a regularização fundiária dessa cidade, né? E aí, meu amigo, a CEDU é uma secretaria que mexe com terra, ocupação. Por exemplo, você acompanhou aquele caso do bairro do Novo Horizonte, você acompanhou, né? Que queriam construir uma fábrica de pamodas ali dentro, que o terreno público foi vendido, você acompanhou. Você tem noção de quantos terrenos públicos... Você tem noção, meu amigo? Né? E o povo faz o quê para tomar essa área que é nossa? Você tem um parque municipal aqui nessa cidade? Você tem um parque municipal? Não.
qual é o espaço de lazer público que essa população tem? Você conhece algum? Não tem. Pra gente chegar, né? Por Sim. exemplo, Camaçari, final de semana, fica oca, vazia. Olha, ele não sabe. Cadê esse munícipe? Ele tá... Qual o espaço de entretenimento? Eu estava em um local e acompanhei uma palestra sobre Paraisópolis, falando sobre os crimes de Paraisópolis, né? Aqueles jovens, Sim. que essas críticas, a pessoa, os coitadinhos, olha lá, vocês estão dizendo aqueles coitadinhos, mas ali vocês que falam tanto, essa questão da poluição sonora, enfim, ali, Paraisópolis, né? Um grande bairro, maior do que muitas cidades por aí. Qual era o lazer que essas pessoas tinham, essa juventude tinha? Então, eles se aglomeravam ali para fazer seus paredões, enfim, a mesma coisa que a Camaçari. Essas pessoas, elas se reúnem aonde? A população de Camaçari frequenta as praças, visita as praças? Existem espaços públicos? E aí eu te pergunto, essa população, qual o clamor popular que acontece aqui? Outro dia eu estava vendo os meninos do skate, né, se mobilizando porque para reformar o Ralph ali da praça. Não sei se você ficou sabendo, Bruno, que teve uma época que queriam acabar ali a Praça Abrantes para fazer estacionamento. Você lembra? Né? Então, assim, a gente chamando aquela galera ali, não, vamos deixar acabar o Ralph ali, acabar a praça para fazer um estacionamento, é isso que vocês vão aceitar? Então, assim, esse povo, ele precisa dizer, por exemplo, eu acho que foi no início do ano, os vereadores votaram pelo aumento do salário de vereador, secretário, prefeito e vice-prefeito. Né? A gente foi para a rua, a gente conseguiu mobilizar as pessoas para ir para a rua contra esse aumento. Mas a gente não conseguiu ainda chamar esse povo para lutar contra a redução do salário dos agentes políticos aqui na cidade. A gente precisa dizer, vereador, você recebe bem, viu? Então vamos tirar essa história de carro alugado. Por que alugar esses carros caríssimos? Né? Por exemplo, o secretário chega, não é da cidade, o cara chega até engarrafamento na cascalheira dos carrões. Imagine, você, o povo pobre de Camaçari paga gasolina, aluguel de carro para o cara ficar subindo e descendo, pelo amor de Deus. Então, assim, cadê essa população? Essa população tem que se indignar. Eu participei há uns 4, 5 anos, 6 anos atrás de um movimento lá na Argentina chamado As Piqueteiras. Depois você dá uma lida sobre o que foi o movimento das piqueteiras. É o seguinte, lá na Argentina, um grupo de mulheres se reuniu, se organizou e falou o seguinte, se não tem emprego para as mulheres, essa cidade vai parar. Ou a gente é incluído no mercado de trabalho, ou então ninguém entra, ninguém sai dessas empresas. Quer dizer, você vê uma cidade como Camaçari, com o povo desempregado, né? Poucos vivendo de regalias, como você vê aí, os forasteiros, os usurpadores vivendo de regalias, e o povo pobre dessa cidade passando fome, né, pedindo, situação de pedinte. Outro dia também, quero falar também, sabe, sobre essa questão da falência da economia local. Cara, há uns 5 ou 6 anos atrás, eu chegava em restaurantes aqui em Camaçari. Aliás, eu quero até mandar um abraço para meu amigo do Tocas, né? Um restaurante de referência, comida deliciosa. Aí você vê grande parte da economia local falida. Você chega meio-dia nesses restaurantes de Camaçari, falidos. Outro dia eu estava vendo, o menino falou para mim, Fabiana, se você for no Boulevard de 11h30 até 2h30, você não paga estacionamento para as pessoas irem comer nos fast food da vida. E qual é o incentivo? Como é que está esse pequeno comerciante, esse dono de quentinha, ele vai viver do quê? Né? Como é que está sendo incentivado, Bruno? Como é que você está vendo a falência dessa cidade, pô? É uma falência. Aí você vê, por exemplo, a secretária de turismo falando que turismo na Costa de Camaçari, você não vê nada. Você não vê uma ação. A única ação da secretaria de turismo, meu amigo, é em Guarajuba. Que Guarajuba? Guarajuba. Guarajuba já é um bairro pronto, é um bairro. Eles querem que, assim, Guarajuba está para Camaçari como Praia do Forte está para Mata de São João. Mas nas outras praias, qual a ação que está acontecendo do turismo em Jauá? Pois você chegar em Jauá, horrível. Aqueles paredões, poluição sonora, tudo sujo, certo? Um monte de ocupação na praia, desordenada.
E aí o povo de Camaçari, está se comportando como, meu amigo? Por exemplo, naquela porta da sua rádio, não tem passeio público. Eu vi uma senhora com baixa mobilidade tropeçando e caindo aqui agora. Cadê os passeios, meu amigo? Né? Então, assim, o povo sai da sua zona de conforto, sai do seu egoísmo e vem para a luta, ou então vai todo mundo. E aí não é esperar um salvador da pátria não, viu, meu amigo? Vai para a famosa... Eita, sofrência! Isso, vai para sofrência mesmo. São 13 horas e 19 minutos, chegamos ao final de uma entrevista. Fabiana, foi muito bom. Eu queria lhe agradecer imensamente pela sua participação. Pode ter certeza que nós vamos marcar o segundo tempo. Esse foi o primeiro tempo, mas vamos marcar o segundo tempo, que eu acho que você tem muitas informações importantes para a população de Camaçari, para a população do litoral, tá? E a Rádio Folha está aqui à sua disposição, sempre que precisar, sempre que a gente tiver à disposição para poder manter a população informada de todos os seus questionamentos, seja ele de política ou não, a gente sempre vai estar aqui à sua disposição. Então, pode ficar à vontade para os seus agradecimentos. Eu quero dizer para esse povo de Camaçari, a esse meu povo, a esse povo que vive nessa cidade, a esse povo que aqui nasceu, esse povo que aqui foi abraçado, que Camaçari não merece ficar nessa condição, né, muito provocado pelos câncer da política partidária que aí estão, né? Esses vermelhos, esses azuis, enfim. A gente precisa criar condições para um novo momento nessa cidade. Como é que a gente vai construir um novo momento? Onde esse jovem que não tem espaço no mercado de trabalho, ele venha também fazer essa luta. Essa mulher que ela precisa trabalhar, ela tem que ter onde deixar os seus filhos. Porque assim, como é que você pega uma cidade como Camaçari? O Bruno está no verão. Você já viu como é que as crianças estão nas escolas públicas aqui? Eu digo porque meu filho estuda na escola municipal. Como é que você dá a um calor desse que está acontecendo, mingau, 3 horas da tarde para uma criança comer? Meu filho chega assim, minha mãe, eu não aguento mais tomar mingau. Mingau, sopa? Pelo amor de Deus. Então, assim, o cardápio do merenda escolar, o pior possível. Né? Você não tem creche em tempo integral, escolas em tempo integral. Você não tem o fortalecimento das profissionalizações. Como é que você vai profissionalizar esse adolescente, esse jovem como? Né? Então, assim, a gente precisa construir uma cidade humana, uma cidade que as pessoas se sintam pertencentes a ela. Eu acho que a maior campanha que a gente tem que fazer hoje não é campanha para partido político, não. É campanha para a cidade. A gente, assim, tem que fazer uma campanha para Camaçari. Camaçari, ame ou deixe, como na época da ditadura militar. Ou você ama Camaçari e vem contribuir com essa cidade da melhor forma possível, ou então a gente não quer vocês aqui, não. Né? A gente quer em Camaçari pessoas que amam essa cidade, que se preocupem, que queiram dar o melhor de si. Né? E como você falou, o principal desafio para o próximo gestor de Camaçari é conseguir criar esse sentimento. Hoje a gestão do prefeito Alinaldo, ela fracassou. Por que ela fracassou? Porque ela não tem a cara do nosso povo. Né? E eu não falo tão somente porque grande parte dos secretários são forasteiros, não. Não falo só por isso, não. É porque eles não têm a educação de ouvir as pessoas. Eles não têm a inteligência de estar próximo à comunidade. Então, não tem como uma gestão funcionar a partir do momento que o povo que mora aqui, ele não é ouvido. Assim, infelizmente, outro dia eu estava vendo Você pega uma secretária de governo que é comandado por um político lá da cidade dele, que o cara não conseguiu ser nada, nem vereador na cidade dele conseguiu ser. Né? Uma cidade com menos de 15 mil habitantes entrega uma secretária de governo a um cara incompetente como Gama. Né? Por exemplo, eu participei do Fórum de Turismo da Costa de Camaçari recentemente e a ex-secretária de Cidades Sustentáveis de Salvador foi falar sobre case de sucesso da capital baiana. Ela deixou claro, nenhum secretário vai conseguir fazer ordenamento público sem a comunidade querer e contribuir para isso. Porque senão o cara vai lá, ele vai tirar ele vai consertar o passeio público, no outro dia a própria população ele vai quebrar o passeio público. Assim, você tem que criar um sentimento que a pessoa, o munícipe, ele seja participante, sabe? Essa coisa... Outro dia eu estava vendo, eles criaram uma Ação Total, que é uma cópia de um projeto chamado Prefeitura nos Bairros, enfim. A Ação Total que eles fizeram na BEP foi um fiasco. Só pintar o meio-fio, só
A gente quer, por exemplo, a reabertura da Limpec. Foi promessa de campanha. A Limpec é uma empresa pública do município de Camaçari. Como é que você enfraquece a Limpec para entregar o serviço de limpeza pública a uma empresa privada? Como é que isso acontece? Então, assim, isso é você tirar recursos da cidade, você manda para fora. Nós queremos um grande desafio do próximo gestor de Camaçari, do próximo gestor de Camaçari, é a reabertura da Limpec. É que essa empresa pública volte a funcionar e gerar renda para a cidade. Né? Então, assim, são muitos desafios, Bruno, muitos desafios. Mas o grande desafio é a gente criar um sentimento nessa cidade, sentimento de pertencimento. O povo de Camaçari tem que amar muito Camaçari, lutar por Camaçari, brigar por Camaçari, sabe? Camaçari é nossa, Camaçari não é de nenhum coronel, não. Camaçari não é de nenhum que vem aqui, quer mandar na nossa. Essa cidade é nossa, então a gente tem que trazer essa cidade para perto da gente, lutar pela essa cidade. Então, o nosso grande desafio é esse. Muito obrigado a todas e todos que nos acompanharam. Dizer que é só chamar. Estamos aqui abertos para fazer um debate sobre essa cidade. É muito bom ter comunicação que não tenha lado. A comunicação tem que ser isenta. Então, é isso aí, Fabiana. Muito obrigado. 13 horas e 25 minutos e final do programa. Bom final de semana para todos e segunda-feira estamos aqui de volta com Folha Notícias. Fique agora com a nossa programação musical. Primeiro lugar,